Aleluia, Senhor. Aí, nota, fica pentecostal, aqui é uma bênção. Eu fico desse jeito. Meu Deus do céu, eu estava com aquele pau velho, agora Deus me honrou, Deus me deu um carro, e a gente fica feliz e fica contente. Mas o que acontece? Depois você vai pagar o IPVA, depois você vai pagar o imposto, depois você roda, se você se emociona um pouco, você roda mais, aí o pneu, e é imposto e tudo. Chega uma hora que você não pensa mais no carro, você pensa nas contas que você tem que pagar. E aí você não está mais feliz não, porque aquilo que eu achei que me dava alegria, não está me dando mais alegria como deveria me dar. Porque a gente entende, conforme vai andando o Evangelho, que a gente é feliz pelas coisas que nós temos. Aí chega Jesus e vai dizer para eles assim: eu tenho uma palavra dos céus para vocês. Vocês não são felizes pelo que têm, mas vocês são felizes por aquilo que são. Aleluia. Porque se você souber quem você é, você não vai se tornar uma pessoa infeliz, você vai ser feliz. Então são felizes as pessoas que têm uma série de coisas, as pessoas que sabem que são pobres, porque o reino de Deus é dela. Felizes são aqueles que choram, porque Deus vai consolar. Felizes são as pessoas que são humildes. Então esse termo de felicidade parece que para nós não serve mais. Porque o que vai ser feliz mesmo, pastor, feliz mesmo é o dia que meu marido se converter. Oh meu Deus, meu marido se converter vai ser o dia, vai ser muita alegria para mim. Eu como pastor eu ouço muito isso. Quando meu filho, aquele dia que quando meu filho encontrará o caminho do Senhor, então nesse dia eu vou ser feliz. E a gente descobre que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho não é a transformação do teu filho ou do teu marido. O Evangelho é a transformação da tua vida. Ele nasce não no teu filho, no teu esposo, num aluguel que você deixa de pagar. O Evangelho, ele nasce dentro do teu coração. Aleluia. E o Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior, rios de água viva fluirão de dentro dela. Aleluia. Então ele começa a mostrar para aquele povo miserável, oprimido, sem direção, para dizer para aquelas pessoas que eles poderiam ser felizes se encontrarem com o verdadeiro Evangelho. Porque eles achavam que iam ser felizes quando se livrassem de Roma, quando parassem de pagar imposto. Eles iam ser felizes quando eles não fossem mais escravos de Roma. Então eles não iam ser felizes. Então eu olho para a igreja de hoje e às vezes eu acho que tem pessoas que é impossível ela ser feliz. Ela está sempre de cara fechada. Ela está sempre com problema. Ela está sempre com uma coisinha ou outra. Não consegue ser feliz. E aí Jesus olha para essa pessoa cansada, e ela está cansada, e ela não consegue ser feliz, porque as coisas não dão certo, eu sou um miserável, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, todo mundo consegue, e eu não consigo, e ela começa a se olhar, não à luz do Evangelho, mas à luz de outras pessoas. Se olha à luz de um vizinho, de um irmão, de uma irmã, daquele que dá testemunho, mas não consegue olhar a luz de Cristo. Aleluia, Senhor. E ela não consegue ser feliz. E em nome de Jesus, isso aqui acaba hoje na sua vida. Isso acaba hoje na sua vida. Há 2 semanas atrás eu não estava feliz, porque minha conta é assim, né? Receber o valor, eu não tenho dívida, mas as minhas contas é zerada. Se eu quiser me emocionar um pouco, aí eu vou ter problema. Mas é tudo contadinho. Dá para comer, dá para sair, dá para tudo. E minha esposa fala: puxa, mexeu na sua carteira, tem alguma coisa? Tem. Então é tudo assim. Um dia eu falei assim: eu quero pegar e fazer um armário. Olha que coisa boba. Eu quero fazer um armário, porque o armário da minha casa caiu. E minha abençoada mulher, ela fica triste sem o armário ali. Ela fica: eu não tenho lugar de pôr minhas coisas. E eu fico ouvindo aquilo e falei: eu vou fazer um armário. Que aí você bem aventurado, eu vou ser feliz. Eu coloquei um armário ali, e aí eu vendi uma maquininha minha, a maquininha custou R$400. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tão preocupante. Eu estava preocupado, e ali eu vendi por R$400. Aí os R$400 dá para comprar a máquina ou dá para comprar o material. E eu fiquei assim: Senhor, como é que eu vou fazer esse armário? Eu tenho tanta coisa para fazer na casa, para todo lugar que eu olho tem uma coisa para me fazer, mas eu vou fazer um armário. Mas eu não tenho dinheiro para o armário.
eu tenho só R$400. Aí eu peguei assim e falei, vou sair lá fora que Deus vai me dar uma luz. Estava até chovendo. Deus vai me dar uma luz, eu vou lá fora e vou, que a Bíblia diz que se eu consultar a Deus e o Espírito Santo, Ele vai falar comigo. E eu vou saber o que fazer. Aí eu fui lá com o cara na chuva. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é sacrifício de tolo. Fui na chuva, pá. Aí eu pensei assim, e agora, Senhor, o que eu faço? Aí passou uma mulher, um cara na chuva, batendo em todas as portas lá, ninguém atendeu ela, vendendo pano de prato na chuva. E eu fiquei olhando aquilo, ela nem me viu, lá de cima, a casa de cima, ela passou, foi pro fundo, ficou olhando assim para onde ela ia naquele deserto. Tantas casas, mas eu percebi que ela estava só, vendendo pano de prato. E aí eu fui para dentro e falei como Samuel falou aqui, pastor Marcelo, como eu sou feliz. Como eu sou feliz. Voltei com vergonha para dentro de casa. Amém, igreja? Amém. A gente precisa voltar a ser criança novamente. Reaprender os valores do Evangelho. Quando eu estou num culto assim, a gente está viajando, eu já vou pouco assim, saindo. Deus vai te honrar, Senhor. Deus vai te levantar ali. Gogó, você será o gogozão. Porque por enquanto é gogozinho. Já peguei intimidade com ele, eu posso brincar, graças a Deus. Então você vai ser isso, você vai ser aquilo outro. Sabe, eu acho que quando Deus está lá em cima, no monte, Ele não diz que Ele vai me honrar, que Ele vai para mim ser feliz. Sabe o que Ele diz? Ele diz aquilo que eu sou de fato. E quando a gente sabe aquilo que nós somos de fato, a gente começa a ser feliz novamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Ele vai e olha para aquela multidão, e não ficou naquela multidão dizendo, Deus está me mostrando a irmã de verde. Não é que Deus está me mostrando, é que a tua blusa realmente, minha irmã. Ela chama atenção. Graças a Deus eu tenho intimidade com ela também. Deus vai te levantar, Deus vai te... Não. Eu acredito que Deus, Ele faz assim. Sabe, irmã, você que está de verde aí, Ele vai falar para você, capítulo 5, versículo 13. Você, minha irmã querida, Patrícia. Não é Patrícia? Patrícia, meu irmão. Você, filha, é um sal e você é luz para esta humanidade. Ele não diz que você precisa ter um carro, uma casa, um apartamento, um marido. Ele diz que você precisa entender aquilo que você é de fato. Ele diz na palavra dele, vocês são sal para quem? Para a humanidade. Mas quando perde o gosto, vocês não são mais sal. Sabe, a igreja de hoje parece que é uma igreja sem sal. Sem sal, não tem gosto. Ela só tem gosto se Deus der alguma coisa para ela. Mas ela precisa entender que a igreja verdadeira não é aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos de fato. O que você é? Eu sou sal, pastor. Eu sou uma pessoa que estou passando luta com a minha família. Eu não tenho uma vida financeira saudável. Eu estou pagando algumas dívidas. As coisas não estão dando certo, meus planos. Mas uma coisa eu sei. O que você sabe? Eu sou sal. Eu sou luz. Por quê, pastor? Porque Deus diz na sua palavra que eu sou luz para esta terra. Aleluia. Nós precisamos, igreja, admirar e olhar e colocar no topo da montanha pessoas que são luz nesta terra. Precisamos aprender a honrá-las, precisamos aprender a respeitá-las, precisamos parar e ouvir o que elas estão dizendo, porque quem é luz, aleluia, ilumina toda a terra. Agora, quando nós pensamos que nós somos honrados, quando Deus nos dá alguma coisa, a gente tem problema com o Evangelho. Sabe qual é o problema? A gente sempre se sente desonrado. A gente se sente desonrado, sempre, porque sempre está faltando algo de Deus na nossa vida. E a palavra do Senhor diz assim, que a nossa luz, ela deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que nós fazemos.
as coisas boas que nós fazemos. Aí as pessoas vivem conosco, estão conosco, e a nossa luz deve o quê? Brilhar. Aleluia. Quando a sua luz brilha, é quando você está o quê? Confiando naquele que está lá em cima da montanha, naquilo que ele falou a respeito de você. Mas o que acontece? Por nós entendemos que, olha, eu vou ser luz quando eu tiver, quando eu ter, então eu vou esperar Deus apertar o botão para minha luz iluminar. E Ele pega pessoas cansadas, pessoas que estão desanimadas, e olham para elas e dizem: vós sois o sal desta terra, vós sois. Quem falou isso foi Jesus. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Nós, como igreja, precisamos aprender a absorver a palavra de Deus em nossas vidas. Precisamos aprender a absorver isso em nós e dizer, em meio às circunstâncias mais difíceis: eu sou luz, eu sou sal, eu estou pronto para dar gosto, estou preparado para iluminar as trevas em meu redor. Aleluia. Olhar para as circunstâncias e ver Deus, porque quem é luz, ele vê Deus. Quem não é, só vê problema, só vê defeito, só reclama. E presta bem atenção, não importa o tempo de igreja. Tem hora que eu estou assim, que eu falo para a Rosângela: mozinho, eu estou cansado. Aí eu falo para ela: eu vou pregar de 1 em 1 mês. Sabe por quê? Porque eu fico preocupado. Tem uns pastores que eu conheço, que são referência para mim há muitos anos. E esses pastores, é uma bênção, né? Tem uma questão do topo. Então, nem Jesus, estão pregando lá, e eu fico: meu Pai do céu, é Deus que está falando. Ah, não, é falando de tal, porque é muito igual. Muito igual, e eles vão passando pela vida e eles estão envelhecendo. Eu percebi que eu também estou envelhecendo. E eu estou envelhecendo, e a gente está ficando cansado, e eles estão um pouco mais na minha frente, eles estão envelhecendo, estão mais velhos os dois. E teve um que ele começa a pregar, e ele parece meio melancólico, meio triste. Ele tem Deus, mas ele parece meio melancólico, buscado. Mas ele teve um problema, que a coluna dele deu um problema terrível, que ele mal consegue, ele está tomando morfina e não consegue passar a dor. Então é a pregação de um homem que está doente. Eu olho para ele e digo: ele está doente, mas ele continua pregando a palavra de Deus. Aí o outro que estava bonzinho foi em umas férias, eu falei para ele, ele foi de férias. Quando ele voltou, ele estava cheio de projeto, e de repente ele sentiu uma dor nas costas, pimba, está com o mesmo problema do outro. Uma cirurgia irrecuperável. Os médicos disseram que a tendência dos dois é ir para a cadeira de roda. Homens de Deus. E eles estão lá pregando, com dor, tudo, meio melancólico, mas eles estão lá. Estão lá pregando. Então eu falei para eles: eu tenho preocupação de estar pregando e ser um pouco melancólico com a igreja. Dizer: por quê? Por causa do meu cansaço. Cansaço de ver pessoas ao longo de tantos treinamentos, ano após ano. E a gente esperar um resultado, humano, que ele não corresponde à nossa perspectiva, e a gente olha e se sente cansado. Lá vou eu pregar a mesma coisa de novo, lá vou eu dizer que marido não pode brigar com esposa, lá vou eu dizer que os irmãos têm que ir para a igreja, não pode faltar. Lá vou eu dizer que as pessoas precisam se fortalecer com a palavra, lá vou eu dizer que o filho não pode brigar com o pai, lá vou eu dizer que a esposa não pode ficar brigando com o marido, e o marido não com o pai, e os dois têm que andar junto, e a bênção acontece. Lá vou eu ter que explicar essas coisas de novo. Então a gente se sente o quê? Cansado. Aí a gente vai ler na palavra de Deus, e a gente tem que olhar para quem? Para o topo da montanha. A gente tem que olhar para lá, olhar para a luz, olhar para aquilo que é verdade, aquilo que é vida. E aquele que estava no topo, ele pregou a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 5, versículo
Deixa eu ver aqui. Versículo 39. Ele, nessa mesma perspectiva do ser, ele ensina você como você deve ser também. Mateus capítulo 5, 39, amém? Ele diz assim: mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na sua cara, ele diz, vírgula, vire o outro lado para ele bater também. Aí pegou pegado com você, não é? Porque tem homem que é homem aqui, homem que é homem não bate na cara. Bateu na minha cara. Falou mal da minha esposa, da minha mulher. Pode falar de mim, mas não fala dos meus filhos. E aí começa aquela carnalidade cristã maravilhosa. Mas o que está no topo, ele diz, você é luz. E quando você é luz, tenha certeza, vão agredir a luz. E aí a gente começa a ver a vida, a nossa vida. Porque essas coisas que eu estou falando que me cansam, são os tapas na cara que a gente vai tomando ao longo da vida. Aí Jesus diz, você está cansado de pregar isso, de falar aquilo? Senhor, eu sinto como se fosse um tapa na minha cara. Aí o Senhor fala, vira a outra face. Vira a outra face. Aí quando ele vai lá na frente, ele diz, deixa eu explicar melhor para você, que está aí embaixo cansado. Porque chega um dia que a gente cansa de ficar aconselhando, de falando, não, falei uma vez, falei duas, falei três, falei quatro, falei cinco, falei seis, assim é Deus. Chegou uma hora parece que Deus nem fala mais. Não é que mudou Deus, Ele nem fala mais, de tanto que Ele já falou com você. Aí Ele vem e diz assim, quando um soldado, quando ele vem e força você a andar uma milha, ele diz assim, vai com ele, mais uma. A segunda milha. A primeira milha, eles eram obrigados a andar quando o soldado parasse na rua. Você vai carregar isso mesmo. É lei. E quando você andasse na rua, não é que nem agora que a gente diz Bolsonaro, um monte de palavrão, diz Lula, não é assim. Naquela época, se você falasse mal do rei, ou reclamasse, você era um traidor. E traidor era pena de morte. Então você ia andar aquela uma milha, por causa do soldado que pediu, sem reclamar. Aí cai que nem domingo passado, né? Olha a tua língua. Tem gente que até anda uma milha, mas a língua é desse tamanho. Reclamando, falando mal, perjurando. Só sabe reclamar, só sabe falar mal dos outros, só sabe falar mal disso, falar mal daquilo outro. Então ele vai até uma milha. Aí a palavra de Deus, ela diz assim. É a língua das meninas das crianças. Estão gritando aqui, tem um buraco aqui do lado, aí fez. Então aí o que acontece? Ele vai e ele diz assim, quando você andar essa milha, que você está cansado, anda mais uma. E quando você andar essa mais uma, cansado, sem reclamar, você se transformará naquilo que Deus disse que você é. Um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém iluminado aqui nesta terra. Quando você se sentir ofendido e ofendida, continua caminhando mais uma milha com Deus.